E a gente fala agora do partido do presidente, né, Josias? Você falava então dessa espera de um posicionamento do Lula, mas a gente teve uma nota da Executiva Nacional do PT divulgada ontem, reconhecendo aí a vitória de Nicolás Maduro e dizendo que o processo eleitoral na Venezuela foi uma jornada pacífica, democrática e soberana. Eles destacam aqui, importante que o presidente Nicolás Maduro, agora reeleito, continue o diálogo com a oposição, diz esse texto. O partido do presidente disse que vai seguir vigilante para contribuir na medida de suas forças para que os problemas da América Latina e Caribe sejam tratados pelos povos da nossa região sem nenhum tipo de violência e ingerência externa. Já o vice-líder do governo Lula, deputado Reginaldo Lopes, criticou Nicolás Maduro. Ele fez uma publicação dizendo que um governo verdadeiramente democrático convive com críticas, questionamentos e oposição organizada. A atuação de Maduro na Venezuela é a postura de um ditador, mostrando aí pra gente, Sakamoto, que não existe ali uma unanimidade dentro do próprio partido. No texto a gente viu ali aquele tom de criticar, de certa forma, o imperialismo que atua ali na Venezuela, mas indo para um discurso que, como o Josias já destacava aqui, precisa ser descolado para se tratar de uma realidade, como o Josias muito bem destacou ali. O papel de Lula agora vai para muito além do histórico pessoal dele, tendo em vista a responsabilidade que ele recebeu como presidente. Isso daí, então, é a nota do partido do presidente. O que isso pode sinalizar para a gente? Olha, acho que tem várias coisas no meio disso, né, Natália? A primeira coisa é que não há uma unanimidade do PT. É claro que a executiva do PT responde pelo partido, mas a própria posição do deputado Reginaldo Lopes, entre outras pessoas, né, elas, na verdade, colocam, né, e mostram que o PT não tem uma posição unânime, né? E a gente tem ouvido, tenho conversado com pessoas do Partido dos Trabalhadores que também estão preocupados com a escalada e bastante críticos ao comportamento do Maduro, né? O Reginaldo Lopes falou claramente o quê? Um governo verdadeiramente democrático convive com críticas, questionamentos e oposição organizada. A atuação de Maduro na Venezuela é a postura de um ditador, né? Tá usando claramente a expressão ditador, assim como outras pessoas do próprio Partido dos Trabalhadores. Ao meu ver, é claro que um partido ele pode tomar as decisões que ele achar melhor. Ele tem as decisões tomadas internamente são a consequência de decisões entre as diferentes correntes. O PT não é uma massa sólida, o PT é uma somatória de correntes, algumas correntes mais à direita, algumas correntes mais à esquerda. Você tem todo um debate dentro da executiva, né, que tem majoritariamente o campo da qual o presidente Lula faz parte, né? Como a maioria, mas tem muita pressão lá dentro, e aí toma-se uma decisão baseada no histórico, baseada em aliança, baseada em muitas coisas. Particularmente, eu acho que o PT deveria ter esperado exatamente toda essa questão das atas, né, e cobrando transparência, até porque o Partido dos Trabalhadores é um dos maiores partidos à esquerda do mundo, né? Então ele deveria, né, cobrar de Maduro também a transparência, não ia perder nada com isso. Agora, o ponto é, uma coisa é o Partido dos Trabalhadores, a outra coisa é o governo Lula, né? E o Lula, em vários momentos, já deixou claro essa diferença, né? Por mais que o Lula tenha tido um comportamento que eu acho que por demais é, dando uma anuência ao Maduro durante muito tempo, no intuito de abrir o diálogo que havia sido rompido durante o governo Bolsonaro. Lembrando que na diplomacia você só tem diálogo com quem você só pode pressionar quem você tem diálogo. Quem você não tem diálogo, pressão é guerra, né? Muitas vezes. Então, o que que acontece é que foi acertada aquela tentativa de diálogo, mas o Lula muitas vezes passou pano, né, para o Maduro nesse meio todo tempo. Agora, na reta final, viu o que estava acontecendo, tentou consertar, mas no final das contas, o governo Lula, neste exato momento, como governo, está esperando a resposta com relação aos resultados, né, os dados que mostrem, né, as atas de eleição. E não tomou uma atitude, ele não chancelou a eleição do Maduro, nem repudiou a eleição do Maduro. Ele se descolou, pelo menos neste momento, do Partido dos Trabalhadores. O PT é um dos constituintes do governo Lula nesse sentido, mas o governo Lula está preocupado com o quê? Com o que pode acontecer na Venezuela, em primeiro lugar, é um vizinho
importante ao norte, não interessa para o Brasil e a sua influência como potência regional, né, que vire, que a casa da mãe Joana, que já virou a Venezuela, piore e muito, né? Não só por crises de refugiados, crise de êxodo de pessoas, crise econômica e tudo isso mais, mas a própria instabilidade. Uma vez que, a depender da instabilidade, o Brasil tem pesadelo com a possibilidade de uma intervenção internacional na Venezuela, ou seja, no subcontinente sul-americano, uma intervenção internacional. Inclusive, toda essa pressão da possibilidade de uma intervenção foi aquilo que lá atrás, com relação a toda a questão desse equívoco, aquela metade da Guiana que a Venezuela reivindica, que o Brasil falou: meu amigo, não faça isso, você não vai ter apoio, não faça isso, você vai trazer os Estados Unidos aqui para o nosso quintal. Né? E aí vai ter base, vai ter isso, vai ter aquilo, é o inferno. Então, o Brasil pressionou e naquele momento o negócio deu uma esfriada. Mas o Brasil tem medo por causa disso, o governo Lula tem receio por conta disso, né? Que é uma questão de trazer, né, o mundo para o quintal do Brasil que não interessa. Mas também tem toda uma questão da popularidade do Lula internamente, né? Depender do que aconteça na Venezuela, depender da guerra, da violência, de tudo isso mais que possa eclodir na Venezuela a partir desse processo, é claro que perde também essa instabilidade faz com que o Brasil perca também. Isso aí é uma perca em popularidade. O Brasil não, o governo Lula perca em popularidade, né? Por quê? Porque eles vão fazer uma conexão, falar: olha, o Brasil tentou, o Brasil foi incompetente, não segurou e não ajudou a segurar o Nicolás Maduro, e agora a gente tem esse resultado acontecendo por lá. Então, para o Brasil não interessa também, né, que aconteça o caos, porque pode entrar na conta da popularidade do governo Lula. Então, é uma situação complicada. O governo Lula não deve abraçar, né, nesse sentido, um resultado antes desses dados virem a público. A questão que se coloca, Natália, esses dados virão a público, né, exatamente com esse apoio da China, com esse apoio da Rússia, com esse apoio do Irã, né, a Venezuela, e mais a declaração do ministro da Defesa, do chefe das Forças Armadas, dizendo: estamos contigo, Maduro, né? Essas atas virão a público, né? É uma questão. Talvez, e aí tem uma pressão possível também, é que a Venezuela tem passado nos últimos tempos por uma relativa normalização econômica devido à redução de alguns embargos com relação ao petróleo. Né? Os Estados Unidos, e os Estados Unidos interessaria, na verdade, a normalização democrática da Venezuela. Por quê? Porque estabelecer um fluxo de comércio com a Venezuela de petróleo seria bem melhor do que depender do petróleo do Oriente Médio, na qual ele é refém, né? Então, a questão econômica pode pesar no final das contas. A gente só não sabe como, até porque nenhum dos lados promete ceder e um dos lados tem umas forças armadas armada até os dentes.